1988. Um ano especial, marcado pela conquista do primeiro campeonato mundial de Ayrton Senna. A promulgação da nova Constituição Brasileira. 1988 também marcou a criação do SINP, a voz das micro e pequenas indústrias. Venha você também fazer parte desta história. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Piraci Oliveira comentando sobre a liberação de trabalho aos domingos e feriados nos setores do comércio e turismo. O advogado Marcos Tavares Leite falando sobre a proposta de reforma tributária que prevê trocar até 5 tributos federais por uma única cobrança, além de dicas e curiosidades. E nesta semana o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o colunista da Folha de São Paulo, Vinícius Torres Freire. Fique conosco. Olá! No programa de hoje falaremos sobre a recente liberação, via portaria do Poder Executivo, do trabalho aos domingos e feriados. Essa possibilidade, que já era contemplada para uma série de atividades, foi abarcada para mais 78 diferentes tipos de atividades econômicas, em especial turismo e o comércio. Para quem lida com esse assunto, bem sabe que havia o impedimento de operação aos domingos e só era possível com aprovação via convenção coletiva e com autorização da municipalidade. Portanto, as empresas que operavam aos domingos tinham uma dupla incerteza jurídica. Tratamento sindical dessa questão e também o funcionamento da legislação municipal, da legislação local. Com a portaria, ambos institutos ruíram do ponto de vista de impedimentos. Então, praticamente toda e qualquer atividade pode operar domingos e feriados. Acabou aquela trava, aquela amarra de ter que pedir autorização para o sindicato, dos empregados que estavam negociando essa autorização com o pagamento de contribuições assistenciais, retributivas. Acaba essa questão. É um ponto bastante positivo. Muito bem, o que é que muda quando um comércio abre aos domingos e então exige que o empregado trabalhe num domingo e feriado? Na relação profissional do empregado e empregador, a alteração é até fácil de entender. A cada empregado é dado o direito inegociável de um descanso de 24 horas por semana. Trabalhando aos domingos, obviamente ele tem que folgar na segunda, terça, quarta, de tal forma que a cada 7 dias ele goze um dia inteiro de descanso. A jurisprudência entende, tendo em vista que não há lei a respeito, que mesmo que haja autorização para trabalho aos domingos, a cada 3 domingos trabalhados deve no mínimo haver um gozo coincidindo com o domingo. Então, deve haver uma escala de trabalhos, de tal modo que o comércio, por exemplo, que abra aos domingos, permita que um funcionário possa gozar ao menos um descanso mensal coincidindo com o domingo. Para a empresa, a grande vantagem é que nesse regime de escala não há obrigatoriedade de pagamento de adicional por tempo de trabalho. Não há o adicional pelo domingo ou pelo feriado. O domingo e feriado trabalhados em regime de escala são compensados, são pagos em regime normal, em regime natural, sem acréscimo de hora extra. Ganha o empregado, com a possibilidade de ter um aumento da sua produtividade trabalhando num dia importante do comércio, em especial, ganham as empresas que podem gerar seus negócios, podem gerir seus negócios de modo mais objetivo. Foi um grande passo dado pelo atual governo federal no sentido de buscar eficiência que tanto estamos precisando. Até o próximo programa.
A cidade de São Paulo já teve ônibus urbanos de 2 andares no sistema municipal, apelidados de Fofão, devido aos assentos arredondados. A inauguração se deu no dia 8 de setembro de 1987, quando o transporte era operado pela Companhia Municipal de Transporte Coletivo, a CMTC. Foram fabricados 37 ônibus. Cada um tinha 4,3 metros de altura e capacidade para 112 passageiros. A vida deles foi curta e a sua desativação se deu em 1993, dentre os motivos pelas frequentes colisões com a rede de trólebus, além da existência de viadutos baixos e escassez de profissionais capacitados para a manutenção da frota. Essa, você sabia? A reforma tributária continua sendo objeto de vários debates, várias questões, projetos, sugestões e propostas. Mas vale aqui destacar a proposta de emenda à Constituição número 45, que já está mais adiantada na Câmara dos Deputados. O parecer sobre essa proposta já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e agora, neste mês de junho, já está sendo instalada uma comissão especial para análise e discussão sobre esse tema. Ela ainda está sujeita a várias análises, votações, apresentações de emendas, mas vale aqui já destacar a grande preocupação com a simplificação do modelo tributário que nós temos, que realmente precisa ser revisto. Essa proposta de emenda à Constituição, ela busca unificar 5 impostos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, no único imposto que seria o imposto sobre bens e serviços, cobrado apenas no destino final. Nesse sentido, ainda que não se fale numa redução de carga tributária no custo efetivo do tributo, qualquer simplificação já significa uma redução nos custos do empresário, seja industrial, do comércio ou de serviços, porque a simplificação na forma de apuração, na forma de pagamento do imposto, reflete também nos custos da produção em geral. Nesse sentido, nós vamos acompanhar e estamos acompanhando a tramitação dessa PEC no sentido realmente de que ela seja efetiva. Com certeza, haverá reflexos para as micro e pequenas empresas e o Simples vai acompanhar, principalmente no que diz respeito ao impacto tributário para o setor industrial da micro e da pequena empresa, as adequações necessárias dentro do Simples Nacional, mas com certeza nos parece que a simplificação em geral para todas as empresas é benefício, é benéfico e é eficaz para a formalização das empresas, para a manutenção da formalização e para que elas realmente possam exercer atividade produtiva, tendo lucro, distribuindo lucro e gerando empregos. É importante destacar que a discussão ainda será muito ampla, principalmente por abranger impostos e tributos cobrados pela União, estados e municípios. Busca-se a redução da guerra fiscal, uma unificação e uma uniformização desses tributos. Mas estados e municípios também terão que analisar a sua situação e pensar não só individualmente, mas pensar no Brasil. O momento é de pensar no Brasil, para sairmos da crise, para buscarmos desenvolvimento, geração de emprego e renda. E no caso do Simples, na defesa da micro e da pequena indústria, essa ainda a grande geradora de emprego e de renda no nosso país. O Centro de Tradições Nordestinas realiza até amanhã, dia 30 de junho, mais uma edição do São João de Nós Tudim. E o melhor, a entrada para a festa é gratuita. A programação da festa junina do CTN traz mais de 40 atrações, entre grupos de forró, cantores sertanejos, trios pé de serra, grupos folclóricos, mostra de quadrilhas juninas e aulas de forró. 12 quiosques aguardam o público com o que há de melhor em guloseimas, petiscos e bebidas. Milho verde, arroz doce, bolo de milho, curau, pamonha, pipoca, churrasco e vinho quente são alguns dos pratos e doces típicos à venda. O Centro de Tradições Nordestinas fica localizado na Rua Jacófer, número 615, no bairro do Limão. Boa diversão!
Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é Vinícius Torres Freire, que é colunista da Folha de São Paulo. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado pelo convite. É um prazer. Vinícius, qual a tua expectativa da economia? Qual a tua visão atual? Como já está claro para todo mundo, basta ler jornal, a perspectiva desse ano é de estagnação. A preocupação maior é se a gente vai para baixo disso. Está claro, desde o final do ano passado, aliás, a gente ficou sabendo dos dados um pouco depois, mas a partir de setembro do ano passado a economia começou a desacelerar. Sim. A gente teve confirmação isso no começo do ano, que o PIB do final do ano passado já foi quase zero, agora o do primeiro trimestre foi menos que zero, o crescimento, e agora a gente tem expectativa de crescimento em torno de 0,5%, menos do que no ano passado. Se você considera o crescimento da população, que é 0,8%, quer dizer, a gente vai ter outra regressão, a gente vai ficar mais pobre de novo. O risco de a gente ter crescimento ainda menor do que meia. Só para lembrar que no ano passado a gente cresceu 1,1%, que não é nada, mas é melhor do que o nada desse ano. É verdade. Se a gente for para baixo disso, a gente vai ter uma situação muito grave, porque as empresas já estão fragilizadas, as famílias mal se recuperaram do endividamento. Se a gente tiver outra recessão e aumento do desemprego, a gente pode entrar numa bola de neve ruim. Todo o cenário na micro e pequena começou em setembro de 2014, com uma crise política que se transformou numa crise econômica, e aí nós tivemos diminuição do nível de emprego, da atividade, etc. E quero crer que isso aconteceu de uma forma generalizada. Nesse momento nós temos, de acordo com a tua análise dos economistas, uma tendência de um ano ruim a nível de crescimento. A nossa pesquisa, a Datafolha, demonstra um sinal amarelo e o aumento das demissões nesse mês de maio. Na sua visão, esse risco se aprofunda? Olha, pelos próximos 6 meses é difícil que a gente tenha recuperação, por vários motivos. Um é que as empresas, de modo geral, não só as pequenas e grandes todas, estão sem perspectiva do que vai acontecer com o país. A gente só vai ter certeza sobre solução de alguns problemas fiscais e algum sinal de vida na economia por aí lá pelo final do ano. Então todo mundo entrou na retranca do investimento, o consumidor está com medo, a confiança de empresa e consumidor caiu, tem caído desde o início do ano. Então está todo mundo na retranca à espera de algum sinal positivo. Esse sinal positivo só deve vir, e para poucas empresas, da reforma da Previdência, que isso vai diminuir um pouco o medo de que o governo vai quebrar. E para algumas empresas isso pode ser um sinal de que, sinal verde, mas isso é para pouca empresa que já tem, empresa que está com bom caixa, que está capitalizada, que tem algum projeto que está na gaveta pronto para sair, só não saiu porque está faltando esse sinal extra. Mas para muita empresa isso não vai ser suficiente, porque não tem demanda. O consumo está baixo, que os salários estão crescendo devagar, porque tem muito desemprego e não tem muita gente ganhando dinheiro, ou de sempre. Então, para essas e tem muita ociosidade, e tem muita dívida. Sim. Então, para muita empresa, a reforma da Previdência não vai ser suficiente. Então, se a gente começar a sair desse risco de recessão, vai ser por algumas empresas que vão começar a investir um pouco mais, talvez puxe um pouquinho umas outras que estão menos prejudicadas, e aí o trem vai andando, pegando o ritmo muito devagarinho de novo. Talvez a gente cresça mais do que 1% no ano que vem, ou até 2%, como estão dizendo até agora. Mas se houver retomada, vai ser a partir do final do ano, depois que tiver algum sinal claro da reforma da Previdência, a partir de algumas empresas que não estão tão mal das pernas, e se não houver confusão extra. Quando a gente fala em confusão extra, eu imagino que você deva estar falando da reforma tributária que ainda não aconteceu, entre outras coisas. Confusão extra é assim, o Brasil, além de ter um monte de problema econômico, a gente está tendo choque político praticamente desde 2013. Teve as manifestações de 2013, a eleição de 2014 foi tumultuada, 2015 teve o começo da campanha do impeachment, 2016 teve impeachment, 2017 teve o caso Joesley Temer, 2018 teve eleição. Então, e eleição sempre tumultua a economia, né? Ainda mais quando o seu resultado é muito incerto, sabe lá o que vai dar. Então a gente está tendo choques políticos há 6 anos, que também prejudica muito, aumenta muito a incerteza. Então, como esse governo ainda não se assentou,
Eu espero que se assente, vai ser bom para todo mundo, Todos inclusive nós para queremos. o próprio governo, para todo mundo. A gente não sabe que rumo ele vai tomar. E o começo do governo, em geral, é um pouco tumultuado, esse é um pouquinho mais. Então, como ele não se assentou, a gente não sabe se as pessoas vão ficar mais tranquilas. Isso ajuda muito. Se o governo assentar, dá mais tranquilidade para todo mundo, para a empresa, consumidor, todo mundo fica mais calmo, isso ajuda. A gente não sabe o destino da reforma da Previdência do tamanho. Sim. A reforma tributária, se vier, vai ser bom. Eu acho que vai ser. Mas ninguém sabe A gente não ainda. sabe ainda. Mas ela começou a tramitar no Congresso e ninguém está colocando muito empecilho à tramitação. Ninguém está criticando muito por enquanto. Não sei se o pessoal ainda não se deu conta que vai vir, mas parece que ela é positiva. Se ela vier, melhor ainda. Mas então a gente precisa de menos choques. E se a gente tiver menos choques, se a gente tiver uma boa reforma da Previdência, a partir do final do ano, no último trimestre, as empresas sentam e falam assim, olha, dá para tirar um projetinho aqui da gaveta. Vamos ter um pouquinho mais de confiança e aí começa a andar. Mas como vão ser poucas empresas, vai ser no final do ano, é aquela retomada devagarinho. É o ano que vem. Devagarinho, porque a gente precisa de investimento, investimento em novas infraestrutura, em novas moradias, em novas instalações, tudo, máquina, equipamento, é o que faz a economia sair de recessão e entrar também. Claro. Quando ele cai muito, não é do consumo que vem, em geral vem da virada do investimento. E investimento é difícil, porque tem ociosidade, medo e não tem obra. Nós acabamos de assistir a maior recuperação judicial da história do país, que foi o pedido de recuperação da Odebrecht. E claro que isso vai repercutir em toda a cadeia produtiva, a cadeia econômica dos fornecedores, subfornecedores da Odebrecht. Isso vai arrastar outras empresas para este cenário. Você vê algum horizonte ou possibilidade de medidas governamentais, se o governo quiser, para aquecer essa economia, ou está dado como perdido um ano e não tem jeito? Olha, esse ano está difícil. Esse ano está perdido. A gente tem que evitar o pior. Sim. O governo estava falando em liberar um pouco de dinheiro do FGTS e um pouco do PIS/PASEP. Sim. Isso ajuda. Sim. Ajuda e não causa problema. Sim. Não é solução, isso passa rápido, Sim. mas do jeito que a gente está é melhor do que nada. Então, dá uma animada em consumo, evita que o PIB caia além de meio, quem sabe até cresça um pouquinho mais do que isso, ajuda. Mas fora essas medidas muito tópicas, não tem muito o que fazer nesse ano. Tem que aprovar uma boa reforma da Previdência para a gente começar a retomar. E tem uma coisa que o governo não está fazendo, não está pelo menos demonstrando que está fazendo, que é dar um jeito nas concessões de infraestrutura para a iniciativa privada. A infraestrutura, sem dúvida, traria um aquecimento a nível de investimentos internacionais e nacionais. Principalmente internacional, porque o investidor em infraestrutura, quer dizer, nacional ou internacional, ele não vê muito curto prazo. O cara vai investir para 10, 20, 30 anos. Sim. Então ele não liga muito para a conjuntura, a não ser que o país esteja muito arrebentado com uma perspectiva muito ruim. Mas se você faz algumas reformas, melhora a regulação da infraestrutura, esse dinheiro vem e a gente começa a ter obra e não tem aquele problema da capacidade ociosa. Não é o industrial que está com 30%, 40% do maquinário parado que vai investir, obviamente. Não vai ser. Não vai. Então, enquanto não encher a capacidade ociosa, não vai então, investir. o investimento em infraestrutura, se tiver um grande pacote de obras, regulação boa, resolver todos os problemas burocráticos, de licenciamento, tudo que a gente sabe, que tem um monte de entulho para remover, vem o investimento e aí você tem uma movimentação, porque obra em infraestrutura puxa um monte de coisa. Sim. Puxa indústria, ferro, cimento, vidro, transporte, setor de serviço é basicamente o grosso do transporte. Alumínio, plástico, cerâmica. Mas falando de infraestrutura, é mais cimento e ferro mesmo. Mas, de qualquer modo, você puxa, porque você aí tem o fornecedor das quentinhas do operário, e depois a fábrica começa a produzir mais vergalhão e o pessoal que mora do lado já começa a produzir. Quer dizer, puxa a cadeia. Que dá emprego para muita gente pobre e que está... E o desemprego da construção é uma coisa... A construção civil formal tinha 3 milhões de empregos há 4 anos. Agora tem 2 em carteira. Perdeu 1 milhão. Aliás, você escreveu um artigo na Folha que falou da construção civil, da perda de empregos, etc., da crise econômica, mas antes disso você fez uma matéria sobre pequena empresa. Nos conta um pouquinho
O que te motivou a escrever essa matéria? Porque você é um homem focado nas grandes corporações. O que focou isso? Em geral fala mais de macroeconomia, de política econômica, Sem ou dúvida. de grandes empresas, né? Porque tratar de muito tema é muito difícil. E as microempresas são muito variadas e é uma realidade que não dá para uma pessoa abordar. Mas naquele momento me chamou a atenção o seguinte: eu comecei a receber muita mensagem e por e-mail de pequeno e médio empresário. E a gente está quase 6 anos de crise. Eu recebia mensagem de tempos em tempos, mas mesmo no fundo da recessão, eu não estava recebendo tanta mensagem. De repente, nesse ano, principalmente nos últimos 2 meses, 2, 3 meses, comecei a receber um monte de mensagens de empresário que sobreviveu, mas contando que, olha, não está dando mais, eu estou no limite, minha empresa caiu para metade, para 1/3, para 1/5. Eu vou ter que demitir gente que trabalha 20 anos comigo. Eu não vou investir mais porque o Tesouro Direto rende mais do que a minha empresa. As pessoas... deu um sinal de que bateu a água, chegou no nariz, as pessoas chegaram a um limite, deu. É uma coisa que, assim, houve uma explosão de mensagens. As pessoas parecem saturadas, mesmo os que sobreviveram, né? Imagina os que ficaram pelo caminho, né? Infelizmente. Então, eu fiquei muito impressionado e eu comecei a reproduzir as mensagens, porque eu falei, olha a situação, a mensagem via tudo qualquer lugar, de Rondônia, Tocantins, Montes Claros, Minas, de São Paulo, de tudo. Brasil inteiro. Brasil inteiro, um monte de pequeno empresário, de pequeno industrial, material de construção, roupa, confecção, comida, insumo agrícola, um monte de gente escrevendo de tudo quanto é jeito. Eu fiquei impressionado. Eu falei assim, o que bateu? O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa, essas empresas estão chegando a um limite de novo. Está dando uma explosão de problemas. E é o mercado interno. Mercado interno. E quando quebra o mercado interno, é o início de uma crise muito maior, que é o risco que você colocou habilmente, de uma forma extremamente educada, de se não tivermos outros problemas. Ou estamos entendendo errado não, a mensagem? Isso mesmo. Esses problemas são esses. A gente está vivendo instabilidade, como eu falei, e a gente pode ter outras. Eu espero que não tenha, mas então, se a gente fizer isso e não houver mais problemas, se a gente não tiver mais instabilidade, tumulto político, conflito, a gente está precisando de paz e tranquilidade. Muita paz e muita harmonia é o que nós precisamos. Nós chegamos ao final do nosso tempo, eu pediria as suas considerações finais. Olha, eu quase acabei de fazer, a gente precisa de tranquilidade, de perspectiva, de estabilidade, que com estabilidade é que as pessoas investem e consomem. Ninguém vai botar dinheiro na sua empresa e ninguém vai comprar casa, carro, ou vai até o supermercado comprar coisa mais cara. Se não tiver, as pessoas estão até reduzindo isso. As pessoas não vão fazer isso se não tiver um pouco de paz e perspectiva. A gente está precisando disso. Agradecemos muito a autorização da Folha e a sua vinda, um homem de seu nível, colunista da Folha de São Paulo. Muito obrigado. Nós que agradecemos. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Esta é uma abelha, como muitas que você já viu. O que você talvez não saiba é que pesquisas mostram que é impossível uma abelha voar. Seu peso, suas asas pequenas, a tornam sem aerodinâmica. Só que a abelha não sabe disso. E ela não só voa, como também produz mel. Não é por acaso que o nosso símbolo é formado por abelhas.